E se eu te contar que o escudeiro Egg, que a gente viu aí na série Cavaleiro dos Sete Reinos, vai se tornar o rei Aegon Targaryen, o 15º rei dos Sete Reinos. Antes de tudo, claro, a gente tem que entender como que ele chegou naquela situação, né? A gente tá falando, né, de um garoto que é filho de um rei, filho da dinastia Targaryen, e acabou indo parar numa hospedagem com o cabelo raspado, e no vídeo de hoje vocês vão entender todo o contexto até o momento em que ele se torna rei. Então assim, vem com calma que o vídeo de hoje tá uma delícia pra vocês. A gente tem que começar pensando que o príncipe, desde o começo, ele não era muito levado a sério por o seu tamanho ser muito pequeno. Inclusive as pessoas tinham esse costume de falar que ele era tão magro quanto uma vara. E ao mesmo quando ele já tinha 10 anos de idade, ele não passava de 1,50 m. Então as pessoas tinham essa impressão de que ele não seria aquele rei viril que um Targaryen precisaria ser, né, pra justamente liderar todos os 7 reinos. E por ele ser o irmão mais novo, era natural que ele não fosse ter um cargo tão relevante. Desse modo ele acabou se tornando escudeiro do seu irmão. O seu irmão mais velho era o príncipe Daemon, conhecido como Daemon o Bêbado. E o detalhe é que essa afinidade dele com a bebida foi o que levou a todo o desenrolar da série que a gente tá assistindo agora na HBO. O príncipe Aegon e seu irmão estavam indo participar do torneio que ia acontecer lá em Val Freixo. E como o príncipe Daemon não tinha interesse em participar desse torneio, ele fez o que assim a gente pode falar que foi a coisa mais ridícula que alguém Targaryen poderia fazer. Ele fugiu e raspou o cabelo do príncipe Aegon, justamente para que ninguém pudesse reconhecer que eles eram Targaryens. Afinal, a cor do cabelo branca que eles têm acaba chamando atenção de qualquer um, literalmente nos 7 reinos, que fosse olhar, né? Ia saber que eles eram da realeza do lugar. Desse modo, o príncipe Aegon e o seu irmão vão justamente para aquela pousada onde a gente vê que ele encontra o cavaleiro. O detalhe é que enquanto eles estão naquela pousada, o príncipe Aegon começa a beber muito e de novo fica tão bêbado que esquece do mundo, esquece de tudo que está acontecendo ali. E é nesse momento que o Duncan chega. Duncan é o cavaleiro que a gente vê, né, o cavaleiro vagante. Ele vai chegando na pousada e quando ele vê uma criança com aquelas roupas mais simples e o cabelo raspado, ele acredita ser um simples serviçal, né, a criança que vai cuidar dos cavalos ali, né, da hospedagem. E inclusive esse primeiro momento que o Aegon encontra o Duncan, né, ele acha estranho o nome dele, acaba zoando ele justamente por causa do nome, mas isso acontece porque ele teve uma criação dentro ali, né, de toda a plebe que a gente vê dos 7 reinos. Então ele estudou, ele conheceu vários cavaleiros e quando ele vê, né, esse nome tão diferente que o Sir Duncan usa, ele acaba achando muito estranho, por isso que ele acaba zoando, né, afinal ele fala, cara, você não conhece todos os cavaleiros dos 7 reinos. Assim, a gente não sabe se ele conhecia ou não, mas o fato é que dentro, né, do que a gente acredita, do que a gente conhece aí, né, de Game of Thrones, o conhecimento dele, eles estudam as casas, eles estudam os brasões das casas, então é muito provável que, assim, ele não conhecia, mas eu acho que se ele vesse assim, ele fala, pô, eu conheço isso aí, mas o fato é que ele não reconheceu. Então vocês veem que assim, ele tem esse conhecimento técnico, né, das casas e dos cavaleiros que transitam ali, né, pelas regiões do Trono de Ferro. O detalhe aqui é que o Rainmaker, até aquele momento, ele não tinha percebido esse sumiço do filho dele. A gente lembra que quando eles vão pro torneio em Val Freixo, que tá justamente sendo comemorado um casamento, eles a princípio estavam sumidos há muito pouco tempo, então esse sumiço dos dois ainda não havia sido percebido. E é aí que mora a grande tônica pra gente. O sumiço não tinha sido percebido, porém eles logo iam acabar percebendo esse sumiço. E é aí que entra a tônica que vocês vão ver. Quando o Duncan encontra o Aegon, né, o Egg, que é essa abreviação, ele a princípio acha muito estranho, né, ele não quer justamente, né, vamos dizer assim, ele que seja seu escudeiro, afinal ele acabou de se tornar um cavaleiro também, o escudeiro tem que proporcionar pelo menos uma qualidade de vida para ele. Mas o detalhe mais legal é que quando ele consegue, né, desenrolar, e a gente vê lá no finalzinho do primeiro episódio, né, que o Egg dá um jeito de chegar ali, vai lá, trata os cavalos, pesca, né, a gente vê os conhecimentos práticos que ele tem. E esse sempre foi o grande diferencial, né, do Aegon Targaryen. Ele não era um rei simples, vamos dizer assim, ele não foi um rei ruim, né, como a gente tem N exemplos, o Rei Louco, vários reis que foram conhecidos por causa das coisas ruins que eles fizeram. O fato é que durante o torneio, né, quando eles acabam indo pro torneio, né, e ele é aceito de fato a participar do torneio, as coisas pioram muito e a mão do Aegon Targaryen
está extremamente envolvida. Inclusive, o que a gente mais teoriza é que nessa primeira temporada, já no próximo episódio ou no terceiro episódio, já seja revelado que ele é o Aegon Targaryen, né? Porque o Dunk vai se meter numa situação por causa dele e o único modo de ser salvo a vida dele é se o Egg acabar se metendo e usando a influência política que ele tem dentro ali, né, de todos os reinos, e eu vou explicar pra você. O príncipe Aeron Targaryen é o irmão que o Aegon nunca gostou, nunca se deu bem, e justamente ele estava torturando uma amiga dele, e é nesse momento que ele pede ajuda, né, pro Dunk, fala, cara, me ajuda a libertar, e no momento em que eles vão libertar essa pessoa, ele acaba batendo no príncipe. E quando você agride alguém da realeza, a resposta é muito clara. Todos caíram em cima do Dunk, o Dunk acabou sendo preso e é nesse momento que o Egg vai atrás e fala, cara, eu preciso te salvar, eu preciso de algum jeito de salvar, né, ele consegue salvar a vida dele a primeiro momento, porque ele se revela, né, justamente ser o Aegon Targaryen, né, um dos príncipes ali dos Sete Reinos, e é nesse exato momento em que o Dunk vai acabar sendo morto, mas ele acaba conseguindo um julgamento ali, né, ele pede o julgamento por combate, mas ele acaba conseguindo o julgamento dos Sete. E isso é muito legal. O julgamento dos 7, diferentemente de todos os outros julgamentos, são 7 pessoas que vão acabar lutando ali dentro. E para ele conseguir isso, ele precisa conseguir pessoas também para lutarem. E é nesse momento que o Egg de novo entra e consegue a ajuda, né, de outros personagens, né, como o Lyonel Baratheon, né, que eles se deram tão bem lá naquele primeiro episódio, dançaram juntos, né, ele teve um apreço por aquele jovem. Então a gente vê que o Egg e o Dunk, eles têm essa relação extremamente, vamos dizer assim, próxima um do outro e que vai se prolongar até mesmo após os eventos que acontecem, né, já nessa primeira temporada, mas também durante o reinado dele mais pra frente, mas a gente tem que entender o contexto, calma aí. O Dunk acaba sobrevivendo a todos os eventos e se torna um cavaleiro, não vou dizer lendário, mas um cavaleiro muito influente e que após muitos anos se torna um cavaleiro lendário, né? Justamente a história dele é contada por todos os reinos, né? E muitos anos depois, mesmo aí após a sua morte. O detalhe é que após, né, o Aegon ficar mais velho, as coisas mudam. Quando ele vai se tornar rei, ele se torna rei justamente porque o Grande Conselho rejeitou todas as outras pessoas que poderiam se tornar rei, né? E vendo também justamente a trajetória que o Aegon tinha tido ao longo dos últimos anos. O detalhe aqui é que inclusive quem nega, né, de ser um rei dos Sete Reinos é o seu irmão Aemon Targaryen, o que a gente já conhece, né, que é o mestre Aemon, que a gente vê lá em Game of Thrones, né, aquele vovozinho muito querido, né, que dá grandes conselhos ao Jon Snow, e o fato é que após ele negar, desse modo, Aegon Targaryen se torna o rei dos Sete Reinos. E desse modo, após ele se tornar esse rei, ele nomeia Duncan, o seu cavaleiro ali, como, né, o seu principal mão direita. Desse modo, os dois juntos conseguem governar por muitos anos. Durante quase todo o reinado dele, o Duncan esteve ao seu lado como um cavaleiro muito relevante. Então a gente vê que a ligação dele vai muito, muito mais além do que a gente simplesmente viu na série. E se você ficou até aqui, claro, se inscreve no canal, deixa seu like. Esse é um vídeo de um formato diferente, né? Vocês veem que eu tô aqui segurando a câmera literalmente, né? Pra fazer um vídeo bem factual pra vocês, mas que traga um conteúdo bacana, gurizada. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!